Muitas pessoas conhecem a sensação de aperto no peito, mente agitada e coração acelerado por causa do futuro. A ansiedade não é um problema atual. Há muito tempo, o rei Davi escreveu no livro de Salmos: "Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma." A Bíblia não ignora a ansiedade. Ela não diz que é sinal de fraqueza. Ao contrário, reconhece que vivemos em um mundo incerto e com dificuldades. Mas também apresenta um convite no livro de 1 Pedro. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus também falou sobre isso no livro de Mateus. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O tema bíblico da ansiedade não é sobre aparentar que está tudo bem. É sobre entregar a Deus o peso que não conseguimos carregar e receber a paz que vem dele. A ansiedade tem uma raiz comum: a tentativa de gerenciar o que é incontrolável. Planejar é responsabilidade. É parte da vida adulta e da sabedoria. Mas quando o planejamento se transforma em obsessão por garantia, nasce o peso. O problema não é organizar o futuro. O problema é querer ser dono dele. O futuro, as reações das pessoas, os resultados, o tempo e as circunstâncias não estão sob nosso domínio. Tentar segurá-los é como tentar segurar água com a mão fechada. Quanto mais força se faz, mais escapa. E o esforço gera cansaço mental e emocional. A alma humana não foi criada para carregar o peso do amanhã. Ela foi criada para viver o hoje e confiar o amanhã a Deus. Quando assumimos um papel que não é nosso, o coração responde com ansiedade, insônia, irritabilidade e medo. O primeiro passo para lidar com isso é reconhecer limites. Há uma parte que cabe a nós: agir com sabedoria, diligência e fé no presente. E há uma parte que cabe a Deus: sustentar, dirigir e prover sobre o que ainda não chegou. Quando devolvemos a Deus o que é dele, o coração descansa. Controle é a ilusão que esgota. Confiança é a entrega que liberta. Em Filipenses, vemos que a paz verdadeira não nasce de um cenário favorável. Ela nasce de um coração firmado em Deus. As circunstâncias mudam todos os dias. A economia oscila, a saúde varia, os relacionamentos enfrentam crises. Se a paz depende disso, ela será sempre instável. Ansiedade surge quando colocamos o peso da nossa estabilidade nas coisas ao redor. Quando uma área balança, o coração vai junto. É por isso que tanta gente vive em montanha-russa emocional. Depende do que o dia traz. A paz que a Bíblia apresenta é diferente. É uma paz que governa o interior, mesmo quando o exterior está em guerra. Ela vem quando decidimos confiar em Deus mais do que confiamos na solução do problema. Não é negação da realidade, é reconhecimento de uma realidade maior. Deus está presente e ativo nela. Confiar acima das circunstâncias é dizer: eu não entendo tudo, mas conheço quem entende. Quando o coração aprende a olhar para quem sustenta todas as coisas, ele descansa. Não porque tudo se resolveu, mas porque sabe em quem está firmado. A carta aos Filipenses faz um convite direto. Em vez de ser dominado pela ansiedade, apresentar tudo a Deus em oração. A palavra tudo é fundamental. Não só os grandes pedidos, os detalhes, os medos pequenos, as dúvidas diárias. Preocupação é conversa interna sem saída. É um monólogo que gira em círculos. Oração é conversa com Deus que abre caminho. Quando transformamos o peso em diálogo, ele muda de lugar. Sai da mente e vai para as mãos de Deus. O texto ainda une oração à gratidão. Agradecer no meio da preocupação parece contraditório, mas é poderoso. Gratidão lembra o que Deus já fez e aponta para o que Ele ainda pode fazer. Ela quebra o ciclo de pensamento negativo e reorganiza a perspectiva. Trocar preocupação por oração não é um ato único, é um hábito espiritual. Toda vez que a ansiedade bater, o convite se repete: fale com Deus. A prática constante desse convite diminui a frequência da ansiedade e aumenta a constância da paz. Oração não muda só a situação,
muda quem ora. A ansiedade não começa no corpo, começa na mente. É ali que os cenários são criados, os medos são alimentados e as suposições ganham força. Por isso, a mente precisa ser guardada. Uma mente sem guarda é como uma casa com a porta aberta. Qualquer pensamento entra, se instala e governa. Pensamentos de derrota, de escassez, de abandono, de fracasso. E uma vez dentro, eles geram emoções. As emoções geram reações. E as reações constroem a vida. Guardar a mente é vigiar o que entra e escolher no que permanecer. Não controlamos qual pensamento surge, mas decidimos qual pensamento alimentamos. A paz de Deus funciona como esse guarda. Ela não impede a luta, mas protege o centro, o lugar de decisão. Práticas que ajudam a guardar a mente. Oração constante, meditação na verdade, comunhão com pessoas saudáveis, gratidão diária, limite no consumo de conteúdo que alimenta medo. Quando a mente é protegida, a ansiedade perde o terreno onde mais cresce. Um coração em paz começa com uma mente vigiada. Em 1 Pedro aparece a palavra lançar. Lançar a ansiedade sobre Deus. A imagem é prática. Tirar de cima de si e colocar sobre alguém mais forte. Não é empurrar com a barriga, é transferir o peso. O problema é que, muitas vezes, tentamos carregar tudo sozinhos. Responsabilidades, culpas, expectativas, o futuro dos filhos, a saúde dos pais, os erros do passado. No início parece possível. Com o tempo, o peso aumenta e a coluna da alma entorta. Deus não nos criou para sermos autossuficientes em tudo. Ele se apresenta como aquele que cuida. O convite para lançar não é sinal de fraqueza nossa. É reconhecimento da força dele. É humildade, não derrota. Entregar a Deus traz alívio, porque redistribui o peso. Não significa largar as responsabilidades. Significa reconhecer que não sustentamos o mundo. Quando entendemos que Deus carrega conosco, o fardo fica mais leve. O alívio não vem da ausência de luta, vem da presença de ajuda. No texto de Mateus, Jesus trata da tendência humana de viver no amanhã. Ele ensina que cada dia tem seu próprio mal. Isso não é pessimismo, é realismo. É um convite à presença. A ansiedade faz a alma viajar para frente. Ficamos presos em "e se acontecer isso? E se eu não conseguir? E se der errado?" Enquanto a mente está no futuro, o corpo está no presente, mas sem presença. Perdemos conversas, momentos, oportunidades, porque não estamos inteiros onde estamos. Deus se revela como o Eu Sou. Ele não é eu fui, nem eu serei. Ele está no presente. Quando vivemos ansiosos pelo futuro, perdemos o único lugar onde Deus promete se manifestar: o hoje. A graça é para hoje. A força é para hoje. Lidar com a ansiedade é treinar a alma para voltar. É perguntar: o que Deus está fazendo agora? É ocupar-se com um passo de hoje, não com a estrada inteira. O presente não pode ser vivido duas vezes. Quando a alma volta do futuro, ela reencontra a vida e a paz. O livro de Isaías fala de uma mente sustentada em Deus. A palavra sustentada dá a ideia de algo que não cai porque está apoiado em uma base firme. Incerteza é o ambiente natural da vida. Economia muda, governos caem, saúde oscila, pessoas falham, planos se frustram. Se a nossa estabilidade depende de tudo estar sob controle, viveremos ansiosos de janeiro a dezembro. A Bíblia apresenta outro tipo de estabilidade. Não vem de prever o futuro, vem de conhecer quem governa o futuro. Deus não muda, suas promessas não expiram, seu cuidado não tira férias. Confiança é decidir apoiar o peso da vida em algo que não se move. Quando tudo ao redor é incerto, a confiança em Deus funciona como chão firme. Pode haver tempestade, pode haver vento, mas há onde pisar. A alma que confia não é livre de abalos, mas é livre de queda. Ela permanece. Nos Salmos encontramos pessoas em crise que descobrem descanso. Davi escreve sobre paz enquanto é perseguido.
Outros salmistas cantam sobre refúgio no meio da guerra. Não porque os problemas sumiram, mas porque Deus se fez presente. Muitas vezes pensamos, vou descansar quando isso passar. Colocamos o descanso no futuro, condicionado à solução. O problema é que sempre haverá um novo isso, e o descanso nunca chega. A Bíblia inverte a lógica. Descanso não é ausência de luta, é presença de companhia. É saber que não estamos sozinhos no campo de batalha. Davi dormia em cavernas, mas dizia que se deitava em paz. Por quê? Porque sabia quem estava com ele. Descansar é parar de lutar sozinho. É entrar no lugar onde Deus está e respirar. É trocar o controle pela comunhão, a agitação pela adoração. A presença de Deus não elimina todas as perguntas, mas acalma todos os medos. E é ali que a alma encontra o verdadeiro descanso. O livro de Filipenses orienta a ocupar a mente com o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. A ansiedade se alimenta de pensamentos negativos, repetitivos e catastróficos. A mente é como um terreno. O que plantamos cresce. Se alimentamos medos, suposições e conversas tóxicas, colhemos mais ansiedade. Se direcionamos o pensamento para o que é bom, cultivamos paz. É lei de semeadura mental. Isso não é pensamento positivo vazio, é escolha intencional de focar na verdade. Quando a mente vai para o pior cenário, trazemos de volta para o que Deus já disse. Quando vai para a mentira, trazemos de volta para a promessa. Disciplinar o pensamento é parte do combate à ansiedade. Não controlamos o que aparece na mente, mas escolhemos no que vamos meditar. Pensamentos alinhados com a verdade de Deus produzem emoções alinhadas com a paz de Deus. A calma vem de dentro, de uma mente dirigida pela verdade. O livro de Mateus usa exemplos do cotidiano. Aves que não plantam, flores que não tecem, cabelo da cabeça que está contado. Jesus aponta para o cuidado de Deus nos detalhes que ninguém vê. A ansiedade cresce quando achamos que Deus só cuida do geral e nós temos que cuidar do específico. Ficamos com medo do amanhã porque pensamos, e se Deus esquecer da conta, da consulta, daquela conversa difícil? Mas o ensino é o contrário. Se Deus sustenta o que é menor na criação, quanto mais cuidará de nós. Ele não está distante nem ocupado demais. Ele está atento. Sabe do que precisamos antes de pedirmos. Vê o que ninguém vê. Lembrar desse cuidado diário diminui o medo do amanhã. Não porque conhecemos o futuro, mas porque conhecemos quem está nele. Os detalhes da nossa vida não passam despercebidos por Deus. Quando cremos nisso, o amanhã deixa de ser um monstro desconhecido. Vira um dia que já está nas mãos de um Pai que cuida. Ao olhar para tudo que vimos até aqui, a conclusão é clara. Ansiedade aparece quando tentamos carregar mais do que fomos feitos para carregar. O coração encontra descanso quando entende que não precisa controlar tudo, porque existe um Deus que cuida de cada parte da vida. As circunstâncias mudam todos os dias, mas a paz não precisa depender delas. A paz vem da confiança em quem governa sobre todas as circunstâncias. Existe um convite para trocar a preocupação pela oração, porque oração tira o peso da mente e coloca nas mãos de Deus. A mente precisa ser protegida, porque é nela que a ansiedade começa a crescer e a ganhar força. Carregar tudo sozinho apenas aumenta o cansaço, mas entregar a Deus traz alívio real. Não porque os problemas somem, mas porque deixamos de enfrentá-los sem ajuda. A ansiedade rouba o presente porque prende a atenção no futuro. E enquanto isso, a vida acontece no agora. A confiança em Deus dá estabilidade, mesmo quando tudo ao redor está incerto, porque essa confiança não se apoia em previsões, e sim em quem sustenta todas as coisas. O descanso verdadeiro não vem da ausência de lutas, vem da presença de Deus no meio delas. Direcionar os pensamentos para o que é verdadeiro e bom acalma o interior, porque a mente conduz as emoções, e as emoções conduzem as decisões.
Lembrar que Deus cuida dos detalhes pequenos diminui o medo do amanhã, porque mostra que nada da nossa vida passa despercebido por Ele. No fim, vencer a ansiedade não é sobre ter uma vida sem problemas. É sobre saber que não precisamos caminhar sozinhos durante os problemas. Talvez hoje seja o dia de devolver para Deus aquilo que tem pesado demais. O dia de trocar o controle pela confiança, a pressa pela presença e a inquietação pela paz. A ansiedade pode tentar falar alto, mas a verdade permanece. Você não está sozinho nisso.